Virada de chave no Vascão, afinal tem estreia aí em São Januário, jogo pela Sul-Americana. A gente sabe aí que é sempre difícil, né? Essa primeira fase aí, apenas o primeiro ali do grupo avança. Então, suma importância o Vasco conseguir essa vitória. Agora, né, vai focar realmente aí nesse jogo em casa, onde o Vasco busca reencontrar o caminho das vitórias, né? Vinha muito bem, agora sofreu alguns tropeços, a torcida já começa a cobrar. Bem verdade, né? Acredito que seja aí a parte defensiva do Vasco deixando muito a desejar, porque o Vasco consegue fazer os gols, sai na frente, segura ali, sempre no final acaba sofrendo um gol. Parece que o Vasco não sabe o significado de furar a bola, né, do tamanho do resultado, da importância de você se manter ali ganhando, somando pontos. Estamos falando do brasileiro, no caso agora, né, onde ele tomou um golzinho no final do jogo aí pro Remo, e já aconteceu outras vezes, então o Renato precisa consertar isso. Vamos ver Renato o que a meter atestado não, hein, Jufo? Você tá de volta e o Renato vai estar também. Nessa não vai ter desculpa de distância, de viagem, de avião, de fuso horário. Vai ser aqui em São Januário a estreia do time na Conmebol Sul-Americana jogando em casa, né? Empatou lá na Argentina sem o Renato, sem os titulares também jogando com o time reserva. E agora o Vasco com essa missão de conseguir o primeiro bom resultado, muito visando, pelo que a Jalili falou no link dela, só o primeiro colocado avança direto. E o Olímpia venceu esse Audax italiano na estreia e agora já tem 2 pontos de vantagem para o Vasco. O Vasco tem que fazer um bom resultado aqui em São Januário, Bruno, mas a maior preocupação do Renato é o sistema defensivo. Ele está completando 1 mês à frente do Vasco. Ontem ele completou, né? E desde que ele assumiu, o Vasco sofreu gols em todos os jogos no Campeonato Brasileiro e só não sofreu gols na estreia da Sul-Americana contra o Barraca Central, onde ele não estava e o time era reserva em 0-0. O Renato, então, tem essa preocupação, vem treinando o sistema defensivo. Desde que ele chegou ao Vasco, já na coletiva de apresentação, ele já tinha analisado esse como um dos pontos fracos da equipe, que sofria muitos gols com o Fernando Diniz, mas ele ainda não conseguiu dar jeito, tanto que ele levou os reservas para a Argentina na estreia, para treinar os titulares, ficar aqui no Brasil e focar o treino nos titulares, mas ainda assim agora na última rodada contra o Remo, Vasco vencia por 1-0 e acabou não conseguindo segurar o empate, o resultado, a vitória, e sofreu o empate da equipe lá do norte do país. E ainda visando esse treinamento dos titulares, o Renato deve vir também com uma equipe reserva aqui em São Januário para esse jogo contra o Audax italiano, mas ainda assim vai fazer aquela avaliação, ver como a galera tá fisicamente e se um ou outro titular tiver condição de jogo, vai estar aí nesse time dos reservas formando uma equipe mista, mas a expectativa é de maioria de jogadores reservas, mas com o Renato no banco, hein, Bruno? Pra focar na Sul-Americana mais e deixar o brasileiro de lado? Esse não, é o peso não dá que pra tem deixar que de dar. lado não, porque... Entendeu? Esse é o peso que o Renato quer dar com relação às prioridades do Vasco. Eu acho que a prioridade do Vasco tem que ser o brasileiro, até porque a gente sabe que precisa de contratações no meio do ano. E com relação a o que vai fazer ou não, deixa na conta do Renato, porque eu acho que ele tem capacidade para tomar as melhores decisões. Porque assim, é a semana inteira no Rio, não tem mais viagem também. Bom é o ponto. Audax italiano, o São Paulo sabe. Não tô falando que ele tem que botar força máxima contra o Audax italiano, não. Não, mas não precisa botar mexer bonecos tanto. ali, Não precisa mexer tanto, eu concordo fazer com um você. mistão. Até Verdade. porque, assim, você vencer o Audax italiano e se vencer bem, você dá uma arrefecida em tudo que está acontecendo, você deixa para trás os problemas que passaram, você começa a ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. E a gente sabe, São Paulo tá lá em cima, mas vem de uma derrota também fora de casa. Então pode ser um momento importante para o Vasco, quem sabe, engatar 2 vitórias seguidas e aí ganha ainda mais moral para na outra semana ter a Copa do Brasil, onde ele vai voltar pro Mangueirão. Eu vi o torcedor do Vasco falando, porque o Renato postou a foto em casa vendo o jogo. Pô, o cara tava vendo o jogo do time dele, pô. Se ele tivesse vendo Netflix, que é o que algumas pessoas que trabalham com isso fazem, na hora do jogo a pessoa tá vendo Netflix, tá tomando um together. O cara tá vendo o jogo do time dele. Aí se ganha, enfim. Calma, torcedores, calma. Aquele meme, fala tu! Quem é que não gosta, quem é que não se amarra e meteu um golaço, Flávio? O Maltino voltou ao CT para se preparar para esse jogo, que não vai acontecer apenas no sábado, porque amanhã o Vasco volta a campo para enfrentar a equipe do Audax italiano pela Copa Sul-Americana, né? Os jogadores que estiveram presentes nas atividades no CT Moacir Barbosa foram apenas aqueles que não entraram como titular na partida contra o Remo no último sábado. Os reservas e também os jogadores que não viajaram fizeram as atividades no gramado do CT Moacir Barbosa.
segura ali. Vive essa expectativa, baseada até numa decisão que o próprio Renato Gaúcho passou para a diretoria do Vasco, né? De certa forma, um martelo que já foi batido há algum tempinho, que esses jogadores, os considerados reservas, entrem em campo contra o Audax Italiano amanhã e os titulares façam apenas um trabalho de recuperação, tanto amanhã como também na terça-feira, né? Esses titulares não entrem em campo contra a equipe do Audax Italiano. O Vasco não prioriza a Copa Sul-Americana, o Vasco trata como grande prioridade o Campeonato Brasileiro, que é uma competição que o Vasco entende que precisa fazer os chamados 45 pontos, precisa ter tranquilidade para trabalhar, e mediante uma tranquilidade, aí sim o Vasco pode passar a olhar para o lado, aí sim o Vasco da Gama poderá passar a olhar para outras competições. Enquanto não chegar ao tão sonhado 45 pontos, o Vasco da Gama tem que ter calma, tranquilidade e olhar com prioridade para o Brasileirão. Mas tá aí as imagens do CT Moacir Barbosa, um treino até bastante pegado, o Spinelli, como tá vendo aí na imagem, balançando muito as redes, o JP participando bem do treino, um jogador que ganhou moral com o técnico Renato Portaluppi após a boa atuação que teve contra a equipe do Barracas Central na última terça-feira. Eu acho que é muito sobre isso, tá, amigo torcedor? É sobre esses jogadores que amanhã entrarem em campo contra o Audax Italiano dentro de São Januário, aproveitar as oportunidades. É um jogo para isso, para jogadores que não vêm tendo espaço, jogadores que estão sem moral, correr, jogar, ganhar minutagem, ganhar moral, se destacar e começarem a aparecer no time principal. Foi assim com o JP. O JP foi bem na terça, no sábado estava entrando em campo contra o Remo. O Cuesta foi bem na terça contra o Barracas Central. O Saldívia já está começando a dar uns mole, está caindo de rendimento. Se o Cuesta for bem amanhã, de novo contra o Audax Italiano, coloca a chamada pulga atrás da orelha de Renato Portaluppi, e por que não? O Renato pode passar a usar o Cuesta como titular ao invés de Alan Saldívia. Então, jogos como esse de amanhã, assim como foi de semana passada pela Sul-Americana, é a hora certa para jogadores que não vêm tendo espaço aparecerem, se destacarem, colocarem a chamada pulga atrás da orelha de Renato Portaluppi e começarem a ganhar minutagem. Renato falou tudo. Infelizmente, nós tomamos só gols de bola parada, por erros bestas. A bola aérea do Vasco é desesperador. Olha o Toninho Francisco está aqui. O Vasco deveria ser segundo se não fosse as entregadas. Emerson Marino tem que mudar o nome da camisa. Botar Rinestrosa, que vai dar resultado. Humberto Carvalho, Teresina, Piauí. Pô, será que é só questão de mudar o nome? Pô, se for assim, vamos embora. Fernando Araújo, o Renato poderia entrar com 3 zagueiros amanhã, mudar para 3-5-2. Foi assim que foi feito contra o Barracas, né? Rojas e Brenner era banco. O Brenner não, o Brenner estava lá jogando também, né? Nos Estados Unidos ele era titular, né? Anderson Galvão, 95% da torcida aprovou as contratações. Agora que tá dando tudo errado, são tudo bagres. Cara, isso aí é torcedor normalmente, né? Grazi Barbosa, Emerson, você acha que o Spinelli deveria ser titular? Acho que sim. Josias Capixaba, hoje em casa, de boa, feriado aqui no Espírito Santo. Pô, que bacana, cara, grande abraço. É Espírito Santo todo o estado ou é o seu município, Josias? Manda pra gente aqui, pra gente poder parabenizar por conta do feriado. Tá aqui Humberto Carvalho, Emerson Marino, já falei. O Gui Belo tá aqui, bom dia, saudações vascaínas. Na minha opinião, o treinador responsável pela escalação e pela tática implementada. Mas são jogadores que entram e decidem os jogos. O Alone Torres mandando mensagem, bacana aqui. O Celso Amaral, precisamos de zagueiro alto. O Matheus Barbosa mandando mensagem. Tá aqui também o Matheus Abílio. O Leandro Mendes, o Anderson, a Keila. Espírito Santo, feriado. Mas feriado de quê? Me diz aí, gente. Pô, aí eu fico sem a informação. Jadeilson Oliveira está aqui, Pedro Alexandre Bahia, é só detalhes para ganhar. Todo o estado, padroeiro... agora sim, boa, meu parceiro, padroeiro, grande abraço ao estado do Espírito Santo, que é muito Vasco, e parabéns aos devotos de Nossa Senhora da Penha, grande abraço, padroeira do estado do Espírito Santo, grande abraço, valeu Josias, obrigado pela informação, preciso gentilmente voltar a vencer amanhã, Copa Sul-Americana em São Januário lotado, valeu Leandro, os ingressos ainda estão à venda, hein? Então tá aí, torcedor Cruz Maltino, esse foi o corte, né? Um corte muito bacana, muito informativo, teve muita coisa bacana aí, né? A gente pôde acompanhar aí que, de fato, a parte defensiva do Vasco é uma coisa que preocupa e tem que preocupar mesmo. Esses gols que o Vasco leva aí custa muito caro, o Vasco já deixou de passar alguns pontos importantíssimos, sem necessidade nenhuma você ceder alguns empates como esse,
do Remo, né? O Vasco vinha jogando bem, controlou a partida, poderia ter matado o jogo, mesmo fora de casa ali, a gente sabe como é que é, né? Mas a verdade é que o Vasco deveria ter saído com a vitória, mas chega no final do jogo, acaba sofrendo um pane defensivo, parece que os jogadores ali ficam em choque com a situação e não conseguem segurar a bola. Pra mim falta muito a maturidade dos jogadores de entender ali da importância de um jogo como esse no Brasileiro, você conseguir segurar o resultado. É jogo de furar a bola, acabou a partida, faltando 5 minutos para acabar, chutão pro mato, carrinho, falta, não tem problema, mas tem que parar o jogo. E o Vasco, nos últimos minutos, ele simplesmente deixa o time adversário acelerar a partida, e aí, né, acaba sendo um toma lá da cá, e pro Vasco é prejudicial, né? Porque se fizer tudo bem, vai para 2-0, mas se tomar é o empate, então muda muito, né? É muito mais saudável ali a parte defensiva, tentar tocar a bola, segurar, fazer o máximo para levar o resultado, né? Mas a verdade é que agora, virada de chave, vamos vencer aí na Sul-Americana para dar confiança para esse elenco novamente. É muito importante. A vitória, ela não vem às vezes apenas pelos pontos, né? Ela vem ali porque ela dá uma incentivada, uma reacendida no elenco, e é isso que a gente espera aí com esse jogo da Sul-Americana em casa, né? Rapaziada, o corte aí, espero que vocês tenham curtido. Já que ficaram até o final aí, dá aquele likezinho sem miséria de like, solta o dedo no like aí, também se inscreva no canal. Depois a gente volta aí com mais vídeos depois dessa vitória aí do Vasco, se tudo der certo, né? Então valeu, rapaziada, fui!